Fundador e sócio-diretor da EcoIT, Vinícius Durbano trabalha há mais de 15 anos com tecnologia da informação e cibersegurança e há 10 anos está à frente da EcoIT. Foi um dos pioneiros em computação em nuvem no Brasil e ajuda profissionais de TI na proteção de dados e no combate ao crime digital, para que não sejam reféns de criminosos digitais e outros riscos cibernéticos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Você pode participar diretamente do programa. Como? Mandando sua sugestão, a sua crítica, de repente um tema que interessa a você, ou se você mesmo acha, olha, eu poderia estar aí com o pastor, poderia falar sobre tal assunto, eu sou um especialista na área. Você pode mandar sua mensagem nesses nossos canais de comunicação. Você está vendo agora o Facebook e também o Instagram. Você manda a sua mensagem, você sugere, critica, elogia. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Vinícius Durbano. Ele é especialista em segurança de dados e o tema é vazamento de dados. Tema muito complicado hoje em dia. Boa noite, Vinícius. Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite. Obrigado a você pelo convite. Vazamento de dados, né? Parece que quanto mais a tecnologia avança, né? Quanto mais envolvido nós estamos aí com informática, com a tecnologia, parece que os riscos aumentam e os cuidados, logicamente, também têm que aumentar. Quando se fala em vazamento de dados, a primeira coisa que a pessoa pensa, eu como leigo no assunto, como consumidor, às vezes a gente vai fazer uma compra pela internet, alguma coisa, quando começam a pedir muita coisa, eu já fico, mas esse cara quer saber meu cartão, data de validade, código disso, código daquilo, o meu CPF, data de nascimento, isso aqui está meio estranho. É por aí? O cuidado começa por aí ou tem alguma outra coisa que a gente possa fazer? Sim, realmente, o cuidado ele começa pelos nossos dados pessoais, né? Então, a forma que a gente trata os dados, protege e até o risco de vazamento dos nossos dados como pessoa física, vamos dizer assim, é a primeira preocupação sempre. Inclusive, esses dados, que muitos deles são dados sensíveis, por exemplo, sexo ou um e-mail, um CPF, existem alguns dados que são mais sensíveis, né? Por exemplo, uma opinião política ou até mesmo uma opinião sobre alguma coisa um pouco mais pessoal, ela acaba sendo um dado sensível e que ela tem um risco maior se for vazado, né? Normalmente, quando a gente começou a se preocupar com dados, né, o vazamento de dados no mundo, foi quando a gente começou a colocar dados bancários, né? Então, quando a gente começou a fazer compras online, essa foi normalmente a primeira preocupação da população. Será que eu posso ali colocar o dado do meu banco, do meu cartão de crédito, o quanto isso é seguro? Porque eles pedem muita informação, né? Exato. Muita informação. Você começa a ficar, às vezes, meio desconfiado. Até para antifraude, né? Para a nossa própria segurança que muitas vezes aquela quantidade de informação é pedida. Mas vazamento de dados, ela vai mais além do que isso, né? Hoje, quando o tema é citado, na maioria das vezes, a gente está falando sobre a proteção de dados, né? Ou evitar o vazamento de dados das empresas que têm os nossos dados. Ou seja, quando um e-commerce ou uma empresa qualquer que pega nosso dado, a partir desse momento ela tem uma responsabilidade, ou está sendo exigida cada vez mais a responsabilidade do controle, da proteção desse dado para evitar um risco de vazamento. Isso dentro da empresa, você fala. Quando a gente acessa um site desse, alguma coisa, fornece os dados para fazer uma compra. Esses dados ficam armazenados lá no servidor, ou na parte de tecnologia da empresa. Exato. E ela que tem que tomar o cuidado de saber guardar bem esses dados. Né? Exatamente. Então, a partir do momento que você pediu, você como empresa, né, pediu algum dado pessoal, você tem aí, a partir desse momento, uma responsabilidade de que esse dado não vaze. Né? E que muitas vezes, até agora, né, até esses últimos tempos, não foi uma preocupação. Esses dados eram compartilhados, às vezes, para fazer marketing. Exato. Às vezes, para fazer uma campanha. Até mesmo eram vendidos, né? Então, você tem locais, por exemplo, no centro de São Paulo, que você consegue comprar uma base de dados de pessoas ali que foram clientes de alguma empresa que acabou vendendo
não a empresa normalmente, mas algum colaborador, alguém invadiu aquele ambiente da empresa e usou esse dado para vender. Então, isso nos últimos anos foi muito comum. Agora, principalmente com o mundo inteiro se preocupando com privacidade, principalmente por conta de uma lei europeia, que é a GDPR, que é uma lei geral de proteção de dados da Europa, e dos Estados Unidos também tem uma outra lei de privacidade, o mundo inteiro está se movimentando com relação a isso. Elas começaram, essa questão de proteção de dados, que o objetivo é evitar o vazamento, começou a ser mais dito. E aqui no Brasil a gente também tem uma iniciativa, na verdade uma lei que foi sancionada pelo Temer e que está prevista para entrar em vigor em agosto de 2020. E o que estipula essa lei? No que ela vai deixar o consumidor mais tranquilo quando ele acessa um site ou fornece os dados a alguém? Legal. Essa lei ela foi bastante baseada na lei europeia, né? Mas ela foi adaptada para a realidade do Brasil. Mas ela, por exemplo, ela estipula que a empresa ela deve avisar caso um vazamento, avisar para uma instituição do governo, caso um vazamento tenha acontecido. Que hoje não é obrigatório. Hoje não é obrigatório. Às vezes a pessoa sabe, a empresa sabe que os dados vazaram, ou teve algum problema, ou alguém ilicitamente se apropriou dos dados, mas ela não é obrigada a avisar o consumidor. Exatamente. Até tem algumas punições que já saíram para empresas que deixaram o dado vazar, mesmo sem ter a lei. Mas aí são leis mais segmentadas, dependendo da área. Por exemplo, na área financeira, empresas do banco, por exemplo, ele tem algumas leis já do mercado financeiro que obrigam a proteger os dados. Agora, essa lei ela vem para se aplicar a todas as empresas, desde um condomínio até um café ou uma empresa, uma instituição governamental, qualquer instituição, ela vai ter ali a obrigação de controlar. E aí, uma das coisas é que ela tem que avisar caso tenha vazado, mas principalmente existem algumas normas que fazem com que ela siga uma linha de proteção para evitar esse vazamento, claro, né? Então, agora, cada vez mais, as empresas vão ter que colocar isso em pauta estratégica da empresa, porque as multas são bem altas, assim. Para você ter uma ideia, a multa ela vai de 2% do faturamento anual da empresa. Que via de regra um monte de dinheiro, né? Muita muito coisa. Dinheiro, porque se a gente for falar de margem de lucro, dependendo do produto e tal, 2% é muito dinheiro. Muita coisa. Que o teto é 50 milhões de reais. Ou seja, você pode falir muitas empresas aí só pelo fato de vazamento. Então, quer dizer, você começa a trazer à tona melhores práticas de segurança de dados, segurança da informação e também de compliance jurídico, esse tipo de coisa, que já vem há muito tempo sendo dito, né? Então, por exemplo, ISO 27001 é uma norma de proteção de dados e segurança que já existe há muitos anos, né? Ou melhores práticas de TI. Então, uma área de tecnologia ou uma área de segurança, ela tem lá, tem que fazer o backup, tem que proteger a rede aqui para não vazar dados, tem que fazer treinamento de segurança para as pessoas estarem conscientes de que, por exemplo, um pendrive que ela leva para casa pode ser um vazamento de dados. Lógico. Né? Tem até uma pesquisa que fizeram, na verdade foi um laboratório que fizeram, onde colocaram vários pendrives espalhados assim perto de um escritório, né? Espalhado na rua, para justamente identificar quem eram as pessoas, ou se as pessoas iam pegar aquele pendrive, o que você faz normalmente? Vai ver o que tem dentro. Pô, curioso, né? Vou ver o que tem dentro. E esse pendrive espetado, ele era um vírus que possibilitava ali um ataque, um possível vazamento de dados. Então, quer dizer, você tem ali a questão das pessoas, que pode ser um ponto forte ou um ponto fraco para vazamento, porque essa mesma pessoa, ela pode também pegar um pendrive dela, espetar, baixar alguns e-mails, coisas confidenciais, o dado, um cadastro, tudo que ela quiser e levar embora, né? Intencional ou não, né? Com má fé ou não. Mas o fato é que o vazamento, ele acontece muito facilmente, né? E é importante, agora também falando como consumidor, é importante para a empresa passar essa credibilidade para o consumidor. Eu falo isso até um caso particular meu, uns anos atrás, eu recebi uma mensagem de uma administradora de cartão de crédito dizendo que tinha concluído o meu pedido para trocar o endereço da fatura
para colocar 2 cartões adicionais, etc. E eu não tinha pedido nada daquilo. Eu liguei para a administradora, aí comecei a explicar, a moça falou, não, agora eu vou passar o senhor para o departamento de segurança. Aí me fizeram, sei lá, mais de 10 perguntas para acreditar que eu era eu. Né? Sim. Até então não estavam acreditando. Aí quando chegaram à conclusão, ele falou, olha, nós vamos cancelar porque alguém ligou aqui e pediu tudo isso. Eu falei, mas peraí, você fez essas mesmas perguntas que você fez agora a mim, você fez a ele? Acho que sim. Eu falei, então porque tem alguma coisa errada. Se para provar que eu sou eu, você está me questionando aqui até a cidade onde eu conheci a minha esposa, como é que uma pessoa liga aí, cancela, troca o endereço, pede 2 cartões adicionais e vocês fazem? Não, nós inclusive já estamos mandando outro para o senhor. Eu falei, não, você pode esquecer, eu não quero mais o cartão. Eu não quero mais. Porque ele não passou a credibilidade. Não passou a credibilidade, exatamente. A empresa ela vai ter cada vez mais se preocupar com isso, porque você tem, de um lado, a empresa tentando fazer um processo de segurança e de identidade, né? Saber, um dos maiores desafios da tecnologia hoje é a questão da identidade. Saber quem é quem, né? Saber que a pessoa que está acessando o banco é ela mesmo, saber que a pessoa que está no caixa eletrônico é ela. Então, você vê, por exemplo, identidade por biometria, né? Quando a gente coloca nossa digital lá, quer dizer, é uma forma, um mecanismo de segurança para aumentar as chances de que a pessoa que esteja ali seja realmente ela. Então é um desafio para a empresa. Do outro lado, tem os criminosos, que eles estão conhecendo esses mecanismos de segurança. Estão 24 horas pensando nisso, né? E eles estão normalmente à frente de quem está protegendo, né? Então, só após uma vulnerabilidade descoberta, muitas vezes, é que a proteção acontece. Então, eles estão à frente e eles estão se passando como uma empresa. Então, provavelmente, esse e-mail que você recebeu, por exemplo, provavelmente não, mas possivelmente, ele seja um e-mail falso, né? Um e-mail que a gente chama de phishing, que é para pescar mesmo, né? Não, nesse caso, o e-mail realmente era da administradora. Aliás, eu soube por esse e-mail. Entendi. Porque eu não tinha notícia daquilo. Então, foi uma daquilo. suspeita da administradora e eles te mandaram. Exato. Quer dizer, eles já viram que existia uma falha no sistema, mas eles concluíram toda a operação. Mandaram os cartões novos, mudaram o endereço de fatura e etc. Então, a abordagem, né? Então, por exemplo, mandar um e-mail depois de uma possível fraude não é um caminho adequado. Né? Então, você tem que ligar, tem que ter um processo que nós, como consumidores, a gente tem que sentir confortável, né? Porque a gente é leigo, querendo ou não, independente de se trabalha com tecnologia ou não, quem é o comandante ali da segurança é a empresa que está ali que você colocou seus dados, que você confiou os seus dados, né? Então, esse tipo de coisa, por exemplo, nesse exemplo que você deu, com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que é a LGPD, ela vai possibilitar que você, por exemplo, fale para essa empresa excluir os seus dados. Fala, ó, não quero mais o cartão, eu quero que você exclua todos os meus dados da sua base. E a partir desse momento vai abrir, né, quando a lei entrar em vigor, mas na Europa já está acontecendo isso, abre-se uma requisição lá e a empresa tem que provar que não tem mais nenhum dado seu dentro do seu banco de dados. Ou seja, você vai ter uma segurança a mais ali para saber que, ninguém vai usar mais esse dado. Pelo menos a partir dessa empresa, ninguém mais não vai vazar daí, porque se ela está tratando eu, que sou cliente, dessa forma, o que garante que ela está protegendo os meus dados ali, né? Lógico. Então, o consumidor, a ideia é que cada vez mais o consumidor, né, e nós como pessoas e usuários de vários serviços estejamos no controle da privacidade, porque é o que hoje a gente não tem, né? Então, a gente tem muitos dados públicos, pessoais públicos, né, nas redes sociais, por exemplo. Inclusive, os criminosos usam, né, as informações de rede social, onde você foi jantar, onde você foi... Mas também, eu acho o seguinte, tem gente que coloca no Facebook até, olha, só falta colocar, estou indo ao banheiro. Porque é tudo, né? Olha, vou sair, vou ao shopping tal, estou tomando um suco de laranja, saí com o meu cachorro para passear, estou indo trabalhar, voltei do trabalho. Parece que ela está prestando conta no Facebook. Exatamente. Né, da vida dela. Exatamente. E essa rotina, né, infelizmente, é uma coisa de uma evolução tecnológica. Novidade gera uma excessiva utilização, né? Muitas vezes. Exato. É natural, historicamente, mas os criminosos se aproveitam disso, né? Então, hoje tem uma coisa que chama engenharia social, que é justamente identificar um perfil dessa pessoa, identificar alguns padrões e depois usar dessas informações para aliciar. Então, para simular que é uma empresa, simular que é um parente,
que é um colega de trabalho, para pedir transferência bancária, para conseguir senha de alguma coisa. Então, para realmente fazer com que aquela pessoa responda a alguma requisição do criminoso. E veja, é uma coisa perigosa, porque recentemente fizeram até um quadro ali, foi gravado no centro da cidade. Eles fizeram uma tenda como se a pessoa fosse uma pessoa que adivinhasse o passado, o futuro, etc. Legal. Então, as pessoas entravam, ele lá caracterizado, né, vestido de uma forma diferente, começava a falar, olha, seu nome é esse, você trabalhou em tal lugar, você foi casado, teve 2 filhos. E a pessoa vai se impressionando, se impressionando, se impressionando. Aí no final ele pergunta, você sabe por que eu sei de toda a sua vida? A pessoa fala, não, assustado. Aí cai uma proteção e aparece atrás o Facebook do entrevistado. Quer dizer, ele fala, eu peguei todas essas informações aqui no seu Facebook. É público. Então ele fica com um ponto, a pessoa fica falando, olha, ele tem 2 filhos, olha, o filho estuda em tal lugar, olha, ele viajou ano passado para tal lugar. E a pessoa ia falando, quer dizer, tudo pelo Facebook da pessoa. E também vários detentos já falaram isso, né? Bandidos falaram, não, nós planejamos o assalto, nós planejamos o sequestro, acompanhando as redes sociais da pessoa. Exatamente. Então isso é cada vez... E a gente esquece que a gente postou ali, né? Exato. Então fica público. Então é sempre essa questão de vazamento de dados, ela começa sempre pela pessoa mesmo, né? O como você trata a sua segurança e os dados, né? Por que vazamento de dados está sendo tão falado agora e cada vez mais vai ser falado? Porque o dado hoje ele tem um valor muito maior do que há tempos atrás, né? Então é o novo petróleo, vamos dizer assim. Então o dado ele vale muito, tanto o seu dado público, né, não precisa ser um dado confidencial. Um dado público, por exemplo, homens de tal idade que vão para o centro da cidade tal dia. Isso é uma informação valiosa, dependendo do contexto que ela é colocada, né? Então se for para uma empresa, por exemplo, que o público-alvo dessa empresa, né, seja homens nesse com mais perfil, de 40 anos, etc., ela vai valer muito aquilo. dinheiro. Né? Então, quer dizer, é uma informação. Agora, essa informação ela ainda é anônima, ok. Agora, e as informações confidenciais? Né? Você consegue ver, por exemplo, em redes de venda de dados, que cada CPF tem um valor lá. Que se você conseguir um CPF com todos os dados, esse tipo de coisa, tem um lugar que a pessoa vai lá e vende. Então, quer dizer, existe um mercado de dados. Né? Sem falar na concorrência, né, de empresas. Então, por exemplo, um e-commerce que você sempre foi cliente. Se um outro e-commerce descobrir que esse foi vazado, esse concorrente pode abrir essa informação, né, e isso vira público e prejudicar o concorrente. Ou seja, a proteção de dados nesse caso, ela acaba sendo mais uma vez estratégica porque ela pode tirar a credibilidade da sua empresa. Né? Então, quer dizer, você tem aí uma preocupação a mais para ter como empresa, né, falando. A gente sempre fala dos cuidados que a gente tem que tomar e eu quero voltar a esse assunto mais para frente com você, até para a gente passar as dicas aí, né? O nosso telespectador, cuidado com tal coisa, com outra coisa. Mas um fato que me deixou assim surpreso, e recentemente saiu no UOL, nos Estados Unidos, há uns 6 meses atrás, um rapazinho novo, mas com muita afinidade ali com informática, ele descobriu que o telefone, o iPhone, se nós estivermos aqui conversando sobre um assunto, você ou eu tivemos um iPhone, mesmo que não seja por telefone, se ele esteja só próximo, mas basta estar ligado, o tema da nossa conversa, ele pode ser captado pelo telefone e enviado a empresas que tratam daquele assunto. Vamos lá, um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos. Ele estava falando com a mãe sobre um assunto de um jogo lá que ele queria, um brinquedo, uma coisa assim. Ele começou a receber mensagens no Facebook, no Instagram dele, da mãe também, sobre aquele jogo que ele tinha falado. E ele não digitou nada sobre aquilo, foi só sobre conversa, áudio dele com a mãe. Isso a gente vê relatos nesse último ano, e agora em 2019 também, a gente vê relatos que tem acontecido isso com várias pessoas. É bem curioso, assim, é totalmente possível tecnicamente isso acontecer, porque
Porque normalmente quando a gente instala um aplicativo, por exemplo, Facebook ou qualquer outro, a gente não lê, né, aqueles... Os termos de... Os termos. Licença, não, eu concordo, mesmo porque se você não concordar não vai adiantar nada. Você não vai ter o aplicativo. Então é feito para você não ler mesmo, né? Porque é muito grande e tal, devia ser mais objetivo, enfim. Mas nos termos ali, muitas vezes, ele está escrito que você permite que o aplicativo use o seu microfone indiscriminadamente. Olha o risco. Você como eu acho que como a esmagadora maioria não lê tudo aquilo lá quando você vai no eu concordo, né? Mas como especialista aqui, alerta. Você pode estar concordando que ele use o microfone do seu aparelho para captar dados. Exatamente. É uma invasão de privacidade absurda. Total, né? total. Inclusive, aqueles termos, eles são realmente grandes, mas quando você vai instalar um aplicativo, ele aparece, além do termo, alguns itens do que aquele aplicativo está habilitando no seu celular. E aí, se você for ver, são poucos itens, são nem 10 itens. Então, por exemplo, vamos supor que você está instalando o WhatsApp. Né? O WhatsApp todo mundo tem, mas quando você instala o WhatsApp, você coloca lá, ele vai falar que vai precisar do seu microfone, aí você tem que pensar, microfone, eu vou mandar áudio no WhatsApp, faz sentido. Vai precisar da sua câmera? Ah, legal, vou precisar. Uma foto, uma coisa. Agora você vai instalar um aplicativo de notícias. E aí ele pediu para habilitar seu microfone? Ou para ter acesso aos seus contatos? Ou para ter acesso aos contatos? Aí você tem que ter ali, pensar de forma crítica se faz sentido. Na dúvida, não aceita. Não instala, busca falar com alguém, ver se esse aplicativo é confiável, buscar na internet, normalmente tem informações também. Mas assim, pensar justamente nas coisas mais óbvias, né? De realmente, precisa ou não. E na dúvida, não instalar, né? Esse é um dos conselhos, né, básicos, mas queria que você passasse algumas dicas ao telespectador que, como eu, a grande maioria é leiga no assunto e que utiliza a internet para compra ou algum aplicativo de interesse dele. Quais os cuidados básicos? Legal. Um dos cuidados básicos e que tem a ver com a identidade que a gente falou já uma coisa que chama duplo fator de autenticação. Todo aplicativo, tanto de e-mail, de banco normalmente já é obrigatório. O WhatsApp, por exemplo, você tem uma opção que você habilita o duplo fator de autenticação. O que é isso? Depois que você loga, ele pede mais uma senha. Então, ele valida 2 vezes que é você mesmo. Às vezes, o duplo fator de autenticação é um SMS. Sabe aquele token de banco? Sim. Que o token agora é um aplicativo, né? Exato. Então, esse token é o segundo fator de autenticação, que valida que você é você mesmo. Quer dizer, ele manda uma outra mensagem dizendo, é você que está acessando mesmo? Exatamente. Então, no e-mail você pode fazer isso. No WhatsApp você pode fazer isso. No Facebook você pode fazer isso. Então, qualquer coisa que você acessa na nuvem, né, que é na web, ou um aplicativo, você normalmente tem esse duplo fator de autenticação. E você habilitando isso, você diminui muito os riscos de alguém se passar por você. E aí você já diminui o risco de alguém se passar por você, tanto no sequestro do WhatsApp, por exemplo, que está acontecendo muito, né? Ou seja, o seu WhatsApp é sequestrado por outra pessoa e essa outra pessoa se passa por você para falar com seus contatos. E aí ele tem acesso a todos os contatos, etc. Tem todos os contatos. Aí ele pode... abre o leque para ele brincar ali. Pode causar prejuízos enormes na pessoa. Exatamente. Né? Porque hoje em dia muita gente trabalha pelo WhatsApp, né? Forma grupos de trabalho pelo WhatsApp. Isso. E querendo ou não, o WhatsApp não deveria ser uma ferramenta de trabalho, né? Porque primeiro que a gente não paga esse serviço e naturalmente quando você não paga um serviço, exato. Você não tem uma garantia de privacidade. Por exemplo, você não pode cobrar, você não contratou, então, né? Como que você vai exigir uma segurança ali? Mas de qualquer forma, a gente usa, né? Então, usar esse duplo fator de autenticação já ajuda muito a evitar esse risco. Agora, nas compras, por exemplo, ou coisas que você acessa pela internet, uma dica que é bastante tradicional e que ainda assim funciona é ficar de olho em coisas que estão escritas erradas. Então, por exemplo, se você tem lá um e-mail do Netflix que você recebeu, falando para você atualizar o seu cartão. Então, se você procurar e ler ali aquele e-mail, pode ser que você encontre alguma coisa de ortografia errada. Isso é um sinal. Outra coisa, o domínio, né? Então, o que vem depois do arroba
por exemplo, o nome da empresa, aquilo ali você tem que ficar de olho que muitas vezes os criminosos usam um nome parecido. Então, por exemplo, Netflix com 2 N's. Isso. É que ninguém na hora na correria Na hora passa ali você não batido. presta atenção. Então, mora no detalhe. E na dúvida, acessar o site da empresa. Na dúvida, acessar o site. Então, pegar aquele domínio ali, colocar, acessar o site, ver se é ele mesmo. Mesmo assim, pode ser que ainda tenha, mas na desconfiança, é bom sempre desconfiar. Porque hoje as coisas estão cada vez mais para enganar a gente mesmo. E eles usam estratégias de marketing, né? Para fazer isso. Então, é tudo realmente para estimular a gente a fazer aquilo. Então, vale sempre essa dúvida. Né? E aquelas perigosas, né? Olha, seu nome foi negativado. Se você não acessar agora aqui esse link, em 24 horas vai começar um processo executivo contra você. Ou se não, acesse aqui para ter um desconto de 50% na sua mensalidade. Da TV. Quer dizer, aquela história. Quando vem assim, muito rápido, para você ter que decidir rápido, duvide. Cheque antes, né? Exatamente. Normalmente é bom a gente pensar que a gente não é tão sortudo assim. Exato. E também nem tão azarado assim. Então, né, dos dois lados, né? Nem ser muito pessimista, nem otimista e tomar esse cuidado. E acho que o ponto principal hoje é a gente habilitar esse duplo fator de autenticação. Buscar saber mais sobre isso de cada sistema, do seu e-mail principalmente e do seu WhatsApp. Você tem lá uma opção em configurações, habilitar duplo fator de autenticação, ele vai pedir uma senha para você e a partir desse momento você já se resguarda de várias coisas. Às vezes é aquela história, pode dar um pouco mais de trabalho? Pode. Mas é o preço que você tem que pagar para ter um pouco mais de segurança, né? Porque depois do que acontecer é difícil você reverter, né? Exatamente. Esse do WhatsApp, por exemplo, você só vai fazer quando você mudar de celular, que você vai ter que provavelmente digitar essa senha de novo. Então é bom anotar ali em algum lugar. Uma coisa de senha também, quando você cria uma senha, essa senha ela deve ser algo, deve ser uma escrita que não tenha uma ligação óbvia com você. Seu nome do seu pai, do seu filho. Exatamente, data de nascimento. Então, esse tipo de coisa é óbvio. E existe um top 25 senhas, que é, por exemplo, ABC 123, 123 456, ou de 1 a 8. Esses tipos de senha, os robôs já automaticamente descobrem essa senha e você tem a sua conta ali invadida e seus dados vazados. É mais fácil de descobrir, né? Exatamente. Então, cuidar da senha também, criar uma senha mais difícil, alterar a senha de tempos e tempos, são coisas chatas, mas que a gente precisa se acostumar, porque a identidade cada vez mais vai ter um valor. E também quando você anotar, né, se você for anotar uma senha, nunca escrever senha. Então, vai anotar uma senha, escreve outra coisa, coloca miscelânea. Alguma coisa que não tenha nada a ver. Se você perder, pelo menos para porque se alguém acessar seu computador ali, ele vai procurar fazer uma busca de senha e ele vai achar as suas senhas. E são tudo coisas que, às vezes, as pessoas acham que é coisa de Hollywood, mas não é. Acontece todos os dias. Lá na empresa, por exemplo, a gente pega mais de 10 empresas por dia que acabaram de ser atacadas e sequestrados os dados, que é muito comum. Então, quer dizer, e pessoas físicas também isso acontece, né? Lógico que o foco sempre é onde o dado é mais valioso, costuma ser mais empresas, mas só se chega na empresa através de uma pessoa. Então, naturalmente, a pessoa também ela precisa cuidar dessa segurança aí. É só você pensar. No mundo inteiro, tem milhares de pessoas tentando 24 horas por dia burlar a segurança. Exato. Então, todo cuidado ainda é pouco. Vinícius, queria mais uma vez agradecer a tua presença, nosso tempo está acabando. Obrigado. Queria colocar à disposição algum tema que eu não falei, algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, fique à vontade. Legal. Bom, eu queria convidar todo mundo, os telespectadores, para acessarem o nosso blog. A gente produz um conteúdo, artigos e vídeos todas as semanas para justamente dar uma conscientização com relação à segurança digital, tanto para a pessoa física quanto orientado para a empresa. E o site é www.ecoit.com.br/blog. Esse blog você pode acessar lá toda semana que tem conteúdo. E também no YouTube a gente tem um canal que é com o meu nome, Vinícius Durbano, que a gente traz sempre especialistas, dicas, para o pessoal ficar atualizado aí. E tudo gratuito. Obrigado pela tua participação. Obrigado a você. E falando em canal do YouTube, de repente, se você quer assistir novamente esse programa ou perdeu algum programa que gostaria de assistir, nós temos nosso canal também exclusivo no YouTube, que você está vendo agora.
Acessando esse canal do YouTube, você encontra desde o primeiro programa até o mais recente. E ele é atualizado toda semana. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.